Shalom, Reverim, meus amados irmãos, meus queridos amigos em Cristo nosso Senhor. Eu quero cumprimentá-los nesta hora com a doce paz do Senhor Jesus, o nosso Messias. Hoje eu quero falar sobre segredos. Nós temos segredos em Deus e esses segredos é nosso particular com Deus, né? Então, muitas vezes, Deus revela alguns segredos para nós em profecia ou né, até mesmo pela palavra, alguma coisa. Tem coisa que nós devemos falar, como por exemplo, depois que aconteceu, nós devemos dar o testemunho, né? Mas temos que ter um filtro e muito cuidado para quando Deus revelar as coisas, não sairmos falando e acabar revelando segredos dos céus, porque nós estamos no território do inimigo aqui na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Estamos em guerra espiritual e nós estamos aqui na frente do combate. Então é isso que quer dizer que o mundo jaz no maligno. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. O reino dos céus, quando o Messias vir, ele vai implantar o reino dele. Aí sim, o mundo agora vai ter que seguir as leis do Messias, as leis de Deus. Amém? Bom, então existem segredos que nós não podemos revelar. Mas depois de concretizado, podemos falar, né? E eu estou louco para contar um segredo, mas eu não posso contar. Vamos ver isso aqui em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Aqui está falando dos segredos de Deus. Deus vai nos mostrar coisas grandes e poderosas que nós nem imaginávamos, que nós não conhecíamos, né? Bom, então nós vemos aqui Jeremias 33:3 que nós temos alguns segredos em Deus. Alguns segredos em Deus. E nós temos que clamar a Ele e Ele nos responderá. E Ele fará algo a mais. Ele nos mostrará segredos espirituais. Bom, segredo é segredo. Não podem ser falados, ser contados, né? Se por exemplo, você conta um segredo para uma pessoa, essa pessoa espalhou para todo mundo o seu segredo. Você vai contar de novo um segredo para ela? Não vai, né? Então, segredo é assim. Quando Deus revela um segredo, nós temos que guardar para nós, no nosso coração. Quem que fazia assim na Bíblia, né? Nós vemos Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que tudo o que acontecia, Maria guardava no seu coração. Tudo que acontecia em referência ao Messias, ao Senhor Jesus, né? Aquelas palavras, aquelas promessas, ela guardava no seu coração. Só foi revelado nos evangelhos, depois do Messias já ter nascido, depois de ter tudo concretizado, né? Mas até então, Maria guardava os segredos de Deus no coração dela. Ela não saía falando, não saía espalhando. Até porque muitos segredos sobre o Messias eram segredos de guerra. Se ela denunciasse a posição, se ela falasse alguma coisa ali, ela colocaria em risco a própria vida e também em risco o próprio Messias, né? Então, os segredos de Deus em nós são intimidades que Deus planta em nós, intimidades com Deus. Então, os segredos de Deus são intimidades. Quando você atinge um grau de intimidade com Deus, Deus conta alguns segredos. Bom, qual o valor que teria um cofre vazio? Não tem valor nenhum, né? Mas agora um cofre cheio tem mais valor, não tem? É por isso que o mundo nos persegue.
Porque nós não somos um cofre vazio. Dentro de nós tem segredos. Segredos espirituais, segredos de Deus. Amém? Então, meus amados, quando você está cheio do segredo de Deus, você tem mais valor. Você tem valor. Ah, graças a Deus, aleluia. Quem mais que guardava segredos? Neemias, né? Neemias 2:12. Vamos ler aqui, né? Diz assim, ó. E eu me levantei à noite, e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum. Viu? Um segredo de Deus. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração. Então Deus tinha colocado no coração de Neemias uma obra que ele deveria fazer. E ele não contou a homem algum. Isso foi um segredo. Um segredo de Deus. Ó, para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele em que eu montava. Aqui no versículo 15, diz assim, ó. Então subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha. Eu voltei e entrei pelo portão do vale e assim retornei. Neemias, ele teve um segredo de Deus em seu coração. E o segredo era um chamado para ele reconstruir a muralha. Só que ele não tinha condições de fazer isso. Ele não tinha condições de reconstruir a muralha. Então o que ele fez? Ele guardou no coração dele aquele segredo e foi orar. Então ele orou. Ele passou 2 ou 3 meses orando e chorando. Durante o período que nós estamos orando e chorando, nós estamos gerando em Deus o que Deus colocou em nosso coração para fazermos. E depois Deus vai dar um jeito para que isso aconteça. Mas primeiro nós temos que orar e chorar. A oração é a chave para os segredos de Deus se manifestarem em nossas vidas. Então, Neemias teve um segredo de Deus. Se ele chegasse e falasse para qualquer um ali, algumas pessoas poderiam até tentar atrapalhar aquele segredo dele. Poderia até tentar minar os planos dele. Mas então, qual foi a atitude? Ele guardou no coração. Assim como Maria, mãe de Jesus, guardou no coração tudo que acontecia na infância de Jesus. E ela tinha tanta convicção que quando chega no primeiro milagre registrado, ela fala assim para os serviçais: façam tudo o que ele mandar, porque ela já sabia o que estava ali, né? Ela já conhecia, ela tinha guardado tudo no coração, mas ali tinha chegado a hora. Então ela falou: faça tudo o que ele mandar. E também Neemias aqui nós vemos, né? A reconstrução da muralha. Então a reconstrução da muralha foi uma missão que Deus deu a Neemias e ele tinha que guardar segredo porque ele não tinha condições de realizar aquilo na hora. Então ele começou a orar e Deus preparou todas as coisas. Quando ele sentiu na hora certa de falar com o rei já o conhecia, né? Porque a Bíblia fala aqui que Neemias comia na mesa do rei. Ele comia junto com o rei. Significa que o rei conhecia Neemias, né? Mais tarde, durante a reconstrução, uma das artimanhas que o inimigo usa para tentar parar Neemias foi a difamação, né? E fizeram até uma cartinha para o rei falando que Neemias queria se aparecer, que ele estava ali querendo se aparecer e tudo. Mas o rei já conhecia Neemias, né? Neemias comia na mesa do rei. Então isso não teve efeito nenhum. Tanto é que Neemias ficou ali um bom tempo sem salário e ele continuou a obra. Ele não tinha problema nenhum com aquilo. Então nós vemos aqui um segredo em Deus que não podia ser revelado e Neemias guardou no coração dele esse segredo, né? Nos mostra o quê? Não revele os segredos de Deus,
muitas profecias, muitas coisas que Deus te revela que você deve guardar no seu coração e não deve revelar para as pessoas na hora errada. Talvez, depois de concretizado, você deva sim contar em forma de testemunho. Aí é diferente, já aconteceu, né? Então daí você vai poder testemunhar, testificar das coisas que Deus te fez. Mas antes de acontecer, não fale. Guarda no seu coração e ore. Vai orar. Vai orar para gerar em Deus o que Deus te revelou. Amém? Temos na Bíblia também a história de um rei que revelou segredos e se deu muito mal por causa disso. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 14. O rei Ezequias. Os inimigos do povo de Deus chegaram ali e o rei Ezequias mostrou todos os seus tesouros. Aquilo era segredo, ele não poderia ter mostrado. Despertou nos olhos do inimigo a cobiça e Israel foi invadida por causa disso. Então tem segredos que não devemos e nunca, não podemos revelar. Temos que saber guardar segredos. Se você revela os segredos, né, como eu já disse no começo aqui, Deus vai começar a te revelar menos segredos, porque você é uma pessoa que não pode ser uma pessoa confiável, né? Então, meus amados, temos que tomar esse cuidado. Deus revelou um segredo, você não pode contar ainda. Se você contar, sim, pode contar somente depois de ter acontecido. Somente depois. Guarda, aguenta, não se aguenta guardar segredo, né? Tem gente que não se aguenta, fica lá, quero contar, quero contar. Eu mesmo estou louco para contar alguma coisa, mas não posso contar. Vou contar um testemunho depois. Fiquem atentos ao canal que logo, logo vai ter testemunho das coisas que Deus revelou e que Deus fará na minha vida. Amém? Bom, essa passagem então, 2 Reis, capítulo 20, versículo 14, nos relata a história do rei Ezequias. O segredo não deve ser revelado, né? Se você revelar antes, traz consequências para você. São pérolas, não pode soltar as pérolas assim, né? Às vezes Deus revela algo para confundir o inimigo, né? E aí você deve falar. Aí você fala. Ai, Deus me deu tantas pérolas que eu já soltei que foi para confundir o inimigo, que Deus me falou que estava fazendo isso, né? O inimigo vai ficar confuso, vai ficar dando cabeçada. Aí você solta aquilo, ele sai correndo que nem um cachorro querendo pegar o osso assim, estraçalha, e aquilo era uma pérola que você soltou só para ele fazer aquilo mesmo. Ah, meu Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Bom, logo, logo então vai ter testemunho, né? Juízes 16 e 19. Nós vemos Sansão. Sansão tinha um segredo em Deus, o segredo da força que ele tinha. Ele não poderia revelar esse segredo, não poderia. Os seus votos são segredos em Deus. Você não pode revelar os segredos em Deus, não pode revelar os seus votos. Bom, vemos aqui em Sansão, né? Juízes, capítulo 16, versículo 19. Sansão tinha os cabelos longos, porque tinha um voto que ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Esse era o voto de Sansão. O voto revela as fraquezas. Sansão tinha um voto com Deus, né? De não cortar o cabelo. Quando ele revela esse voto que ele teve, votos são segredos em Deus também. Tem coisas que Deus revela para nós que são segredos. E tem coisas nossas com Deus que são segredos. Não conte seus votos para ninguém. É uma coisa íntima entre você e Deus. Então, votos também não podem ser revelados. Como nós vemos aqui, Juízes 16, 19. Né? Sansão, então, ele revela os segredos dele para Dalila. O que Dalila fez? Na mesma hora. Fez ele dormir nos joelhos dela. Rapou a cabeça dele. Pronto. Segredos revelados. Quais as consequências?
pegaram Sansão, vazaram seus olhos. Ele ficou muitos anos ali preso na moinha dos filisteus, moendo, trabalhando para os filisteus. O cabelo dele começou a crescer de novo, né? Então, quando o cabelo dele começou a crescer, quando chamaram Sansão para se divertirem às custas dele, porque o inimigo é assim, né? Ele zomba, ele tira sarro, as coisas de Deus, ele tira sarro da nossa vida, né? As coisas de Deus na nossa vida, ele tira sarro, né? Então, por causa disso, Sansão pagou um alto preço. Então, Sansão estava ali, até que ele pede para o guia, né? Me leva até as colunas principais da casa. Aí eles zombaram dele ainda, né? Ele está tentando derrubar a casa, né? Mal sabia eles que o cabelo já tinha crescido. Então estava ali Sansão, apoiou-se nas colunas e orou a Deus e falou: Senhor, pela última vez, desça sobre mim o teu espírito de poder. Então ele veio e empurrou e derrubou. Então Sansão matou na sua morte mais filisteus, porque todos da cidade estavam ali, tinha tanta gente que tinha gente até em cima do telhado do templo do deus Dagon, do deus pagão, né, dos filisteus. Então quando Sansão vai na coluna principal e derruba, morreu todo mundo ali, né? Então foram mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 filisteus, inclusive os principais, a liderança, os capitães, os generais, estava tudo ali também, né? Que morreram. Então, Sansão, nós vemos um caso desse, né? Temos também as promessas de Deus. As promessas de Deus também são segredos para nós, né? Como, por exemplo, Samuel. 1 Samuel 16 e 13. Samuel foi em um segredo ungir o rei Davi. O rei Davi ainda era criança. Se Samuel contasse esse segredo que Deus tinha mostrado para ele, que era para ele ungir Davi, rei de Israel, o que ia acontecer com Davi? Saul ia lá matá-lo antes do tempo. Né? É claro, quem tem promessa não morre. Deus guarda, né, a pessoa que tem promessa, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre. Então a palavra de Deus se cumpre. Então, por causa da força da palavra de Deus, que ela vai se cumprir, a pessoa não morre até que a promessa se cumpra, né? Então, o Samuel, mas mesmo assim ele foi em segredo e ungiu o rei Davi. Por quê? Porque era um garotinho, né? Ele tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Se Samuel falasse, o rei Saul já ia começar a persegui-lo desde a infância. E ele não tinha estrutura para isso ainda. Deus ainda estava moldando, construindo. De trás da malhada, de trás das ovelhas, Deus chamou o seu ungido, né? E levou ainda 40 anos para o rei Davi sentar no trono. Quando o rei Saul começou a desconfiar que ele tinha as promessas, aí começou a perseguição, né? Mas daí o rei Davi já tinha estrutura. Então nós temos que ter primeiro essa estrutura em Deus para suportar as lutas dessa vida. O rei Davi, ele foi um exemplo disso. Então Samuel, ele agiu certo, ele foi lá em segredo, ungiu o rei Davi com azeite, colocou a promessa sobre ele, né, que ele seria rei de Israel. Deus fala sempre antecipado. Olha que lindo que é isso, né? Quando Deus tem alguma coisa na nossa vida, Ele fala antecipadamente. Bem antes acontece uma unção específica para aquele determinado caso, né? Eu posso contar uma coisa que já aconteceu comigo. Eu estava numa vigília, eu era adolescente. E eu estava numa vigília, porque nós íamos nas vigílias sempre, né? Sempre íamos nas vigílias. Então ali na vigília, todo mundo foi embora, acabou a vigília, era umas 6 da manhã, nós vimos o dia raiar, porque era aquelas vigílias na roça, né? Então eu não morava na roça, mas
A vigília geralmente era feita na roça por causa do barulho. Os irmãos, as pessoas da cidade se incomodariam, né? Então era feito numa casa assim na roça. Então tinha um irmão da igreja que cedia uma casa na roça para a gente fazer as vigílias. Então a gente passava ali a noite orando, com o rosto no chão, chorando. Era uma coisa maravilhosa, sentíamos o poder de Deus, era uma coisa linda. Então, quando foi de manhãzinho, o dia raiando, o irmão falou assim: irmão, vem cá, o pastor, né? Vou te ungir. Falou para mim assim, eu falei, amém, amém, né? Graças a Deus. Ele pegou aquele azeite assim, a hora que ele colocou na minha testa assim, né? Ele colocou assim na minha testa. Eu senti um fogo desde o pé, em forma de cilindro, assim, oh, aleluia! Aquele fogo assim no meu corpo inteiro. Eu queria chorar e eu não sabia o que eu fazia. Coisa maravilhosa que aconteceu comigo nesse dia. E Deus falou assim: estou eu te ungindo para algo que tu vais passar ainda no futuro, né? E hoje já faz muito tempo dessa unção e hoje eu vejo as coisas acontecendo. O que está acontecendo hoje foi a unção que eu tive lá para poder suportar isso que eu estou passando. Deus é lindo, Ele antecipa. Ele antecipa. O inimigo pensa que está tendo alguma vantagem, mas Deus já estava antecipado 40 anos, no caso do rei Davi, né? Ele só foi assentar no trono 40 anos depois. Rei Davi também tinha um segredo. O segredo que o rei Davi tinha era sobre o Messias. O rei Davi, ele não delatou o segredo, mas ele fala em parábolas. Por isso que o Senhor Jesus, o Messias, muita coisa nos evangelhos, ele ensinava em parábolas. Ele ensinava em parábolas por causa disso, por causa do segredo, né? Para que as pessoas não entendessem o que estava sendo falado e no tempo certo as pessoas poderiam entender. E qual era o segredo do rei Davi, né? Está lá em Salmos 110 e versículo 1. O rei Davi coloca ali um versículo que tem uma parábola e fala assim, ó: e disse o Senhor ao meu Senhor. Isso era um segredo. Ninguém entendeu isso na época. Mas hoje, o rei Davi fala que ele era Senhor e ele tinha um Senhor. Ele tinha um Senhor. Ele era Senhor, ele era rei. E ele tinha um Senhor. Então ele fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor. O que o rei Davi estava falando ali? Ele estava falando do Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que seria da descendência do rei Davi. O rei Davi já sabia disso, mas ele não podia delatar isso. Ele não podia falar isso na época, mas ele precisava deixar uma pista, né, para as pessoas se nortearem, né? Então ele falou isso. E disse o Senhor ao meu Senhor. Ninguém entendia isso, ninguém entendeu isso. Mas quando o Messias nasceu, quando o Messias estava ali cumprindo o seu ministério, o Messias citou esse versículo aqui para os fariseus. E Jesus disse assim: por que Davi disse o Senhor ao meu Senhor? Para eles, né? O Senhor Jesus, ele já sabia a mensagem que Davi estava passando ali para ele, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi nunca explicou isso, ele nunca detalhou com detalhes o que era isso, mas era um segredo em Deus. E ele falou do nascimento do Messias. Yahweh, disse o Senhor, que é Yahweh, disse Yahweh ao meu Senhor, ao Senhor Jesus. Né? O nosso Deus, ele é um Deus de segredos. Ele é um Deus de segredos. Lá em João, capítulo 8, versículo 56, João 8, 56. Abraão agradou-se. Então temos que tomar muito cuidado com os segredos de Deus.
Quem tem o dom de profecia, principalmente, porque quem tem o dom de profecia, a profecia nós sabemos que ela vai cessar, né? Na vinda do Messias, a profecia vai cessar, porque ele é rei, profeta e sacerdote. Então o rei vai voltar, só ele, né? Só ele. Todos os profetas que falarem nessa época serão mortos, os profetas do milênio, né? Serão mortos. Então a profecia vai cessar. Mas enquanto o Senhor Jesus não veio, esse dom ainda está conosco, né? Então nós temos isso. Às vezes Deus revela algo para nós e nós não podemos sair falando, são segredos. Às vezes Deus revela para nós realmente falarmos, quando é para edificação, correção, exortação, consolo, né? Aí é para nós falarmos. Mas quando Deus revela estratégias de guerra, segredos, né? Aí nós não podemos delatar, não podemos falar. Ou falar, devemos falar sim, talvez em forma de parábolas, né? Porque o inimigo ele usa essas coisas contra nós, se nós falarmos antes do tempo, né? Como aconteceu com Sansão, como aconteceu com o rei Ezequias. Delatou segredos que não era para ter falado. Bom, 1 Reis, capítulo 17 e versículo de número 1. Tão certo como vive o Senhor, em cuja face estou, segredos implantados, né? Ele estava na face, em cuja a face estou, né? Ou seja, intimidade com Deus. A intimidade com Deus gera segredos em Deus. Esses segredos em Deus que nós temos que cuidar, né? Moisés também tinha um segredo. Deus fala para ele assim: Moisés, o que tem na sua mão? Ele pega o cajado. Então aquele cajado era o segredo de Deus. Só hoje nós sabemos, né? Mas naquela época as pessoas não sabiam. Ele estava com o cajado na mão ali. Ele levantou o cajado, ele tocou, né, no mar, assim, o mar se abriu. E ele pegou o cajado, ele passava no chão, foi levantada uma poeira de gafanhotos. Então, sinais, prodígios e maravilhas eram realizados pelo que ele tinha em mãos. E hoje o que nós temos em nossa mão? Tem um estudo sobre isso, né? Aqui no canal. O que temos em nossas mãos, né? Hoje nós temos em nossas mãos o quê, né? Ó, algo muito mais poderoso, né? O Senhor Jesus, quando ele foi para o Pai, ele nos deixou um Consolador. Isso é o que temos em nossas mãos. E ele diz assim: em meu nome expulsarão os demônios. É o nome de Jesus, né? O nome de Jesus tem o poder. O poder. Aquele poder que estava nas mãos de Moisés, hoje está nas mãos do povo de Deus, através do nome de Jesus. Né? Agora já podemos falar isso, porque o Senhor Jesus já veio, já deixou conosco esse poder, né? O Messias já veio, né? Então, a vara, o cajado, era o segredo de Moisés. O nome é o segredo do povo de Deus hoje. O nome, né? Ó, Marcos, capítulo 4, versículo 11. A vós é dado a conhecer os mistérios, aos demais tudo se encaixa por parábolas. Então a nós, né, o que Jesus disse, né? A vós é dado a conhecer esse mistério, porque era para revelar para eles o segredo. Mas para os outros era só parábolas. Eles não poderiam entender o que estava sendo falado ali, porque não era para o tempo deles. Da mesma forma, o livro de Apocalipse, ele foi escrito em parábolas, em uma linguagem simbólica. Para nós, hoje, no fim dos tempos, pudéssemos entender quando nós pegamos o livro de Apocalipse e confrontamos com os fatos históricos que já aconteceram. Então, baseado nos fatos históricos, que é o segredo que estava sendo desvendado, nós interpretamos hoje o Apocalipse. Mas ainda tem coisas no Apocalipse que ainda está em segredo, ainda está em 7 chaves. E que se nós lermos,
muitas vezes não vamos entender, mas tem coisas que já aconteceram e que já foram reveladas. Quer ver um exemplo? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 foi um segredo que Deus revelou e que estava às 7 chaves. Olha só o que fala lá. E vi uma mulher no céu, vestida do sol com a lua nos pés. O que Deus fala? Meu Deus, que isso? Uma mulher no céu, vestida do sol. Isso foi um relógio de Deus, isso foi um segredo de Deus que já foi revelado. No dia de Rosh Hashanah de 2017, essa profecia se cumpriu. Como isso? Né? Como isso, meu Deus? A mulher no céu é a constelação de Virgens. É um relógio. Quando fala astros, constelação, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou os astros para marcar o tempo, né? O dia para governar, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, governar. Governo, está falando de poder, autoridade. Então, os astros, eles têm poder e autoridade para nos, como se fosse um relógio, marcar o tempo, né? Para que os dias começassem a ser contados. Nós podemos contar os dias pela posição dos astros, né? Então, no dia de Rosh Hashanah de 2017, o que aconteceu? Aconteceu esse cenário. A constelação de Virgens, ela estava atrás do Sol, ou seja, ela estava vestida do Sol, e o exato momento do dia em que a Lua ela vem e passou pelo pé da constelação de Virgens. Quando a Lua estava ali nos pés da constelação de Virgens, ali, a Lua veio e passou nos pés da constelação. Cumpriu a profecia de Apocalipse, capítulo 12. E isso era um relógio de Deus. Isso daria sequência ao início da contagem da semana de Daniel. Então, 2017 até 2024 já se passaram 7 anos. Então, agora, o que vem? Vem talvez um período de mais 7 anos, porque a Bíblia fala tempo de tempos, né? Então, a gente não sabe ao certo quantos períodos de tempos que são esses períodos de 7 anos que vai acontecer. Nós sabemos que o primeiro período estava falando de 7 anos contado em meses, que eram contados em dias. 7 anos, lá em Apocalipse fala de 43 meses. 43 meses são 7 anos também, então está em códigos, né? 43 meses em dias vai dar 1260 dias. 1260 dias são 7 anos. Então a primeira besta ela reinaria por 1260 dias. Esse foi o primeiro período de 7 anos que já aconteceu. Eu tenho um estudo aqui sobre isso, né, também. Onde a visão de Daniel fala que 3 reinos são destruídos quando nascia um chifre, né, que seria um reino. Então esses 3 reinos que foram destruídos daria início à contagem do tempo para 1260 dias, que era o reinado da besta, primeira besta, né? Então, quais foram esses 3 reinos destruídos? Foram os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos. Quando o último reino foi destruído, começou a contagem. E aí veio a Inquisição, veio a perseguição dos cristãos. Quer dizer, os cristãos já estavam sendo perseguidos desde a cruz, né? Desde Estevão, quando Estevão foi o primeiro mártir cristão, né? Mas nessa época se intensificou a perseguição, né? Muitos cristãos eram queimados vivos. Uma cultura que vai matar uma pessoa porque a pessoa orou pelo enfermo e o enfermo foi curado, né? Então, para aquela cultura da época, isso era bruxaria. A igreja primitiva participava do corpo e do sangue de Cristo. Eles falavam que eram canibais, porque comiam carne, bebiam sangue, né? Então, a igreja foi tida, uma parte da história, em que a igreja, eles achavam que a igreja, eles eram hereges. Eles eram hereges por causa disso, né? Comiam sangue, o sangue de Cristo, a Santa Ceia, né? E se você orasse por um enfermo e o enfermo fosse curado, isso é bruxaria.
Entendeu? A bruxaria tá ligada ao ocultismo, né? Às coisas ocultas, e não a milagres espirituais assim. A bruxaria, a mágica, por exemplo, é um ocultismo, a mágica. E o que é a mágica? É uma ilusão, né? A pessoa manipula. Ela te engana. Na verdade, aquilo não aconteceu. Ela faz de um jeito que a pessoa pensa que aconteceu. Isso é mágica, é ocultismo. Na verdade, não é nenhum milagre. Mas o fato de você orar para um enfermo e ele ser curado, isso sim é um milagre. Só que a igreja primitiva foi perseguida pela besta por causa disso. Então os cristãos eles eram queimados vivos, eles eram mortos nas arenas. Foi uma fase negra que a igreja passou, né? Um período negro da história. E foi a primeira besta que se levantou. Então foi a primeira besta que fez a Inquisição. Foi a primeira besta que, sobre o véu do cristianismo, né? Veja esse estudo que nós temos aqui no canal sobre isso, né? Matou milhares de pessoas, muito mais do que em todas as guerras que já aconteceram no mundo, né? Mais de 100 milhões de pessoas, de judeus, de cristãos foram mortos nessa época. Então, ali, esse relógio de Deus, ele estava marcando o início da contagem das semanas de Daniel, que começou a contar de novo agora em 2017. Então, agora, o que falta, né? Já temos o tempo de não sabemos quantos tempos, né? Porque a Bíblia não fala isso, isso está oculto a nós ainda. A Bíblia fala tempo de tempos. Então o tempo já passou, né? Que é aquele tempo que a besta reinou por 1260 dias. De tempos, então são vários períodos de 7 anos que Deus vai estar tratando. E esses períodos de 7 anos são ciclos, são vários ciclos. E o que nós fazemos nos ciclos? Nós temos que guardar as festas judaicas, porque as festas são ciclos, né? Então isso está ligado a festas judaicas. Então, meus amados, a vinda de Cristo, ela tem tudo a ver com a festa judaica, as festas do calendário judaico, certo? Então começou ali aquele relógio, a mulher no céu vestida do sol, com a lua a seus pés, foi um relógio de Deus, e aquilo começou a contagem dos anos, dos 7 anos de novo. Então é a contagem dos tempos. De 2017 até 2024, nós vemos que a ciência deu um grande salto tecnológico, né? Então, nesse período, de 2017 a 2024, foi o período que surgiu as inteligências artificiais, foi o período que eles descobriram o grafeno. Hoje, a humanidade já tem acesso a laser, já temos naves espaciais, né? Elon Musk fez a nave dele que voa 7.400 km por segundo, né? Parece, ele ultrapassa muito mais a velocidade do som, chega bem próximo à velocidade da luz, quase, né? E essa nave ela consegue uma altitude muito alta e ela é equipada com laser, é equipada com micro-ondas, mas as profecias então nos vão nortear. E as profecias, o que está escrito em códigos é para nós não desvendarmos. Mas o que já aconteceu nós podemos desvendar porque já aconteceu, né? Então, Apocalipse capítulo 12 já se cumpriu. Agora vai se cumprir 13 e 14. O que é o Apocalipse 13? Apocalipse 13 fala do surgimento do governo mundial e o arrebatamento, né? E o 14 fala da tribulação que vai vir ali, certo? Então nós vemos que isso já está acontecendo. Esse é o estudo de hoje, né? Os segredos de Deus que não devem ser revelados apenas depois de terem sido concretizados. Então muitas coisas que vai acontecer que Deus já revelou para mim, eu vou contar em forma de testemunho para vocês, tá? Vou contar em forma de testemunho que Deus não realizou ainda. Embora no mundo espiritual, Deus já me falou que já está decretado a sentença no mundo espiritual, eu já tenho a vitória. Mas ainda falta materializar-se aqui na terra.
Então, quando for materializar-se aqui na Terra, aí sim eu vou poder contar para vocês. E olha, vai ser grande o testemunho, viu? Porque Deus vai fazer algo muito grande mesmo. Ok, meus amados? Então é isso, tá? Deus abençoe, obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Saiba diferenciar o que é segredo de Deus. O que for segredo de Deus, fale em parábolas, para que as pessoas lá na frente venham a entender e não agora, né? E peça discernimento que Deus vai te dar, Ele vai te ensinar, tá bom? Então é isso. Deus abençoe, obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Foi um estudo rápido hoje, né?